Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e toda a adoração pelo privilégio que Ele me dá de estar retornando à cidade de Indaiatuba, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Raimundo Soares de Lima, bem como sua esposa e toda a sua família. Que Deus continue honrando o seu servo pelo trabalho prestado no seu reino. A ele eu desejo que Deus derrame todas as sortes de bênçãos para que ele continue realizando a obra de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Newton Lima, que se tornou um amigo em particular da minha pessoa, bem como sua esposa, sua família. Meus irmãos, que os jovens continuem fortes e constantes na obra do Senhor. Quero parabenizá-los por mais um ano de vitória que o Senhor tem concedido a todos vocês, nos quais estão trabalhando nesta milícia. Quero deixar um abraço a todos os pastores, que eu não vou citar o nome de todos, pois não me recordo de todos os nomes, porém, estivemos em 33 congregações aqui nas Assembleias de Deus do campo ministerial de Indaiatuba. E eu quero abraçá-los, agradecendo, pastor, pela porta aberta de todo esse período estar pregando no campo das Assembleias de Deus em Indaiatuba. Tem muita caminhada. Meus amados, por favor, abram as suas Bíblias para meditarmos na palavra de Deus, no tema que for escolhido. Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Eu vou ler apenas o verso 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele não a confirmou, não a criou vazia, mas formou para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Meus irmãos, estamos diante do livro profético em que Deus usou o profeta Isaías para falar com o seu povo. O capítulo 45 do livro do profeta Isaías narra a grandeza do nosso Deus. De fato, precisamos entender que Deus é um ser incomparável e não há outro além do nosso Deus, a ser adorado, a ser honrado, a receber prestação de culto. Eu quero fazer uma análise sintática do tema, visto que, como nunca, precisamos entender que só Deus deve ser adorado, porque Ele é o ser
o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Algumas pessoas não acreditam na existência de Deus, e tentar explicar a existência de Deus é propriamente uma loucura. Se você crer que Deus existe, Ele existe. Mas se você não crer que Ele existe, Ele existe. Ele está além da caracterização humana. Deus existe. Precisamos entender que Deus, o ser a ser adorado, Ele existe muito além da compreensão humana. E nós jamais vamos conseguir explicar Deus, mas nós temos a função de adorá-lo. Nós precisamos entender que Deus é um ser a ser adorado. Quando se trata de uma reflexão, precisamos entendermos o contexto em que o profeta Isaías aplicou essa palavra, visto que Deus existe dentro de um conceito aonde a nossa mente humana não conseguirá alcançar. Porém, precisamos entender o propósito da nossa criação, a ficarmos dispostos a adorá-lo diante da grandeza e da excelência do seu poder. E o profeta Isaías, no capítulo 45, ele deixa bem claro a existência desse Deus, e ele relata que Deus criou os céus e a terra. Ora, existem duas palavras no original que me chamam a atenção. A primeira palavra é o Cronos, a segunda palavra, Kairos. O Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. No Cronos, o Eclesiastes, no seu capítulo de número 3, destaca o nascimento, a vida e a morte do ser humano, quando ele diz: existe propósitos para aqueles que habitam debaixo dos céus, e para tudo existe um tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de paz, há tempo de guerra. Tudo no Cronos, no tempo do homem, tem um propósito definido. Nós vivemos no tempo do homem, mas o tempo de Deus, ele está acima do tempo do homem, o Kairos, porque Deus, ele se insere no tempo quando ele quer, pois o tempo não tem domínio sobre ele, mas ele tem domínio sobre o tempo, porque ele foi o criador do tempo e Deus existe antes do tempo. Se Deus existe antes do tempo e ele tem domínio sobre o tempo, imagine o poder e a autoridade desse Deus. Ele não tem vínculos com o tempo, a não ser que queira. Esse Kairos, ele é determinado principalmente no Salmo de número 90, quando o salmista diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, não faz diferença. A Bíblia Sagrada diz que Deus é um ser a ser adorado e não compreendido. Se você tentar entender Deus, eu creio que você vai ficar louco, mas eu lhe convido para adorar a Deus
que é melhor do que entender Deus. Tentar achar explicação para aquilo que Deus faz é pior ainda. Porque Deus faz o que quer. Ele está no domínio, é Ele que reina. Quando Deus quer fazer algo, Ele não pergunta a você e a mim, eu posso? Ele faz e ponto final. Quando Deus quer usar alguém, Ele não pergunta, Fábio, eu posso usar certa pessoa? Não, Ele chega e usa. Ele pega o pequeno e coloca nos palácios com os príncipes, e pega os príncipes e fazem comer capim. Deus é Deus. Dentro desse conceito, Deus existe em um lugar que está fora da nossa compreensão, visto que Deus existe antes da matéria, e Deus não precisa da matéria para existir, porque Ele é Espírito. Algumas pessoas passam a perguntar, de onde Deus veio? Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Deus não possui genealogia. O nosso cérebro é finito na condição da partida, ou seja, nós não entendemos a nossa própria existência e buscamos soluções na nossa psique a que venhamos entender e compreender a nossa própria existência. A NASA gasta milhões para tentar descobrir de onde o homem veio. A NASA tenta descobrir se há em outros planetas vida, porque eles querem descobrir aonde começou tudo. Alguns questionam a existência do homem pelos relatos bíblicos, e alguns dizem que o homem veio de uma condição em que estamos inseridos na grande explosão, que da grande explosão que culminou o universo, nasceu a ameba, e a ameba se transformou em um macaco, e o macaco evoluiu e se transformou no ser humano. E eu estou fora desse contexto, porque eu não vim do macaco. Eu fui criado das mãos do meu Salvador e Criador dos universos. A ciência tenta explicar a existência, e quanto mais ela tenta, mais ela se confunde. Mas existem relatos, e esses relatos bíblicos não se confundem. É o único livro que explica de onde viemos e para onde estamos indo. E não temos como fugir dele, porque até hoje a ciência não conseguiu derrubar esse livro e nem vai conseguir, porque essa é a palavra de Deus. Não vai. E a Bíblia explica e deixa bem claro um conceito universal em que Deus e nós estamos inseridos em um lugar que não sabemos explicar. O Deus Criador decide criar os céus. A expressão céus, ela pode estar dividida em 3 níveis. O céu natural, que enxergamos com os nossos olhos, o azul anil. O universo das estrelas. E o terceiro céu, aonde Paulo foi arrebatado em espírito. Então Deus cria os céus. E nessa criação antiga, Deus então decide criar uma hierarquia celestial chamada de anjos. Por que Deus criou os anjos? Possivelmente a teologia explica que Deus criou os anjos porque Deus é um ser que não pode se adorar. Deus, por exemplo, não pode chegar diante de um espelho e dizer: como eu sou grande, como eu sou poderoso, como eu sou belo, arquiteto dos céus. Deus precisa que alguém reconheça a sua grandeza, lhe adore. Por isso criou os seres celestiais. O livro de Jó, que é o livro mais antigo do compêndio bíblico,
narra quando Jó fala com Deus, e Deus pergunta a Jó: aonde tu estavas, filho do homem, quando eu criei os filhos da alva? Deus estava falando que antes da existência do homem, Deus já existia e havia criado anjos para adorá-lo. Esses seres foram divididos em hierarquia. Segundo a Bíblia, existe um arcanjo chamado Miguel. Esse é o general dos exércitos dos céus. Existe um anjo cujo nome é Gabriel, um mensageiro, que Deus mandava suas mensagens através dele. Existe anjos como serafins, como querubins, como o próprio anjo do Senhor, que quando o Senhor não descia em uma batalha, colocava seu nome na testa daquele anjo, e aquele anjo representava Deus na terra. Dentro dessa hierarquia celestial, Deus criou um ser chamado Lúcifer. A palavra Lúcifer, apesar que há uma discordância teológica, quer dizer aquele que anda na luz, aquele que transmite luz. Esse ser foi muito belo. A beleza desse ser chamou a atenção de modo que no livro do profeta Isaías está registrado sobre a sua beleza, quando o próprio Deus se refere a ele: querubim ungido, belo, aferidor de medidas, afinador de instrumentos, andava sobre pedras afogueadas. Esse ser era tão belo e tão poderoso que o próprio Deus testemunhou ao seu respeito. A expressão aferidor de medidas quer dizer que quando Deus queria mostrar a sua grandeza, a sua glória, chamava esse ser e apresentava a ele. Esse ser foi criado para louvar a Deus. Esse ser, ele recebeu um poder que nós não temos compreensão, mas entendemos que ele era um ser perfeito, porque o próprio Deus chama ele de ser perfeito. E eu imagino esse ser que recebeu a autoridade, recebeu o poder para louvar a Deus, recebeu um diapasão na sua boca para reger 33% do coral angelical que habitava no céu. Esse ser, ele foi condicionado na área do louvor de tal forma que quando um instrumento de ouro produzido pelo Ofir fora condicionado para louvar a Deus, ele com as suas próprias mãos assim o fez. E eu quero colocar dentro de uma imaginação esse ser em um ensaio, preparando-se para louvar a Deus. O melhor afinador que existe aqui na terra não pode ser comparado àquele ser, porque se qualquer instrumento tivesse desafinado, por mais pequeno desafino que fosse, aquele ser conseguiria detectar e afinar, porque ele prestaria louvores, não a qualquer pessoa, mas o Deus perfeito e imortal. Então o louvor deveria ser perfeito. A preocupação daquele ser de apresentar-se diante de Deus e oferecer um louvor perfeito ao Deus que o criou em perfeição, para que o nome desse Deus fosse glorificado. A preocupação que ele tinha. Quando Deus criou esse ser, deu a ele essa autoridade. Mas, dentro de uma conjugação teológica, que isso, o que vou lhes ensinar agora, pode ou não ser contestado, mas é uma das vertentes que temos. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra Bereshit
É uma fragmentação de tempo. Agora nós não sabemos se é Cronos ou Kairos. É por isso que se explica que a Terra pode ter milhões de anos. Nós não duvidamos, porque a Bíblia não diz a hora, a Bíblia não diz o dia, mas a Bíblia diz: e Deus criou os céus e a terra. Quando Deus criou a terra, a expressão terra, ela vem de um sentido de parar, trazer a matéria, criar a matéria. Então Deus cria a matéria que não existe. Ao criar os céus e a terra, a Bíblia diz que Deus não cria a terra vazia. Aí alguém pode me confrontar e dizer: mas Isaías capítulo 45 e verso 18, está escrito que Deus não criou a terra vazia, e em Gênesis diz que a terra estava vazia. Mas aqui, segundo orientações, percebemos uma temática em que Deus, na verdade, não criou a terra vazia, criou a terra para ser habitada. E essa habitação original relata que havia um jardim do Éden, mineral e não vegetal, visto que me parece que esse ser descia com 33% dos anjos que lá havia, e como não havia sol para iluminar o dia e a lua para governar a noite, esse ser transmitia luz para as pedras, visto que a Bíblia diz que ele andava sobre pedras afogueadas, a sua glória afogueava as pedras. Ele era luz, ele andava na luz, ele transmitia luz. Quando ele arquitetou o projeto e o plano de tomar o trono de Deus, ele não estava lá em cima, porque ele disse: eu subirei, e só sobe quem está embaixo. Ou você já viu ou ouviu falar que alguém estava em cima e subiu a algum lugar? Ele vem ensaiar, e com os anjos ele ensaia e se prepara para louvar a Deus. A grande questão é que ele tinha a preocupação que o nome do Senhor fosse glorificado com perfeito louvor. Ele queria agradar a Deus, até o dia que nasceu iniquidade no seu coração. Quando eu ouço certas músicas no meio evangélico sendo cantado, eu fico muito preocupado. Eu estou vivenciando uma época que homens parecem mais marginais do que adoradores de Deus. O camarada coloca uma bermuda, uma camiseta baby look apertada, faz algumas faixinhas com a barba no rosto, enrola o cabelo para trás e tecem músicas que não tem nada a ver com adoração a Deus. Por exemplo, esses dias eu estava escutando a referência de uma música que dizia: vem orar, que o pastor vai te ensinar, de joelho não dói. E eu fiquei consciente que esse cidadão não tem nada a ver com a área de louvor, e tão pouco com a oração, porque orar de joelho dói, mas alimenta a alma. Mulheres que mais parecem piriguetes evangélicas, e homens que mais parecem piriguetos. Hoje se canta rap, funk, e os camaradas mais parecem uma lagartixa evangélica rebolando em um palco para um monte de urubu aplaudir, porque o urubu só gosta de carniça. Por que você acha que o Espírito Santo não se manifesta em qualquer um? Porque ele não é urubu para descer em carniça.
E eu nunca vi um mau gosto na área gospel como está acontecendo no nosso Brasil. Aí alguém diz assim: mas eu gosto. Mas o hino, a adoração não é para você, é para Deus. Não é o que você gosta, é o que Deus gosta de ouvir. E quando Deus gosta, Ele manifesta a sua glória, porque o louvor sobe e a glória desce. Urabacalabassuri andarai. Estão jogando hinos da harpa para fora dos nossos templos, porque estão dizendo: não, pastor, nós estamos sendo ultrapassados pela modernidade, não jogue para fora. Eu sei que existem muitas músicas bonitas e belas, tecidas no joelho, na oração, mas não deturbe os hinos e louvores a Deus. Não grave para que alguém compre CD, grave para que o nome do Senhor seja glorificado. Depois você vai vender os CDs, porque Deus vai te abençoar. Estão transtornando a área da música, que deveria ser para que o nome do Senhor pudesse ser adorado. Mas eu ainda estou profetizando que Deus levantará pessoas que tenham temor de Deus e que o adorem em espírito e verdade. Essas lombrigas evangélicas por aí, que não tem compromisso com Deus, atores promíscuos, que vivem dentro de hotéis se prostituindo, e depois sobe em cima de uma tribuna e faz a galera mandar beijinho, abraço, cuja homens que recebem mulheres dentro de camarins e lá ficam trancados, e se dizem levitas que louvam o nome do Senhor, estão muito distantes de Deus, e Deus está reprovando louvores, porque são louvores que saem do lábio, mas não saem da alma, e Deus está preocupado com louvores que saem da alma, para depois sair do lábio. A preocupação desse ser em louvar a Deus me chama a atenção, porque ele queria oferecer o seu melhor a Deus, e ele ensaia, mas esse ser cai no laço chamado de iniquidade. E o que é iniquidade? É o pecado criado no coração de alguém e manifesto. Ele passou a perceber a sua grandeza, e o que os demais anjos falavam ao seu respeito era real. Ele é poderoso, ele é belo, até o dia que nasceu iniquidade no seu coração, e ele desce. Quando ele desce, ele chama 33% dos anjos que ali estavam com ele, e decidem fazer uma rebelião, quando ele começa a dizer: olha, quanto tempo nós estamos servindo a Deus? Nós estamos servindo a Deus há milhões de anos, e quanto é que Deus está pagando? Está pagando muito pouco. Então vamos fazer o seguinte: se vocês quiserem ir comigo, nós vamos abrir ali uma do lado esquerdo da dele, e eu vou te pagar melhor. Quanto tempo faz que você é diácono aqui? Nunca ninguém quis te consagrar a presbítero? Vamos fazer o seguinte: vamos comigo, amanhã você é presbítero. Quanto tempo faz que você é presbítero? Você já deveria ser um pastor, e Deus nunca te consagrou, nunca te valorizou. É fácil, vem comigo, e nós abrimos um trono, e lá no trono eu consagro vocês a pai apóstolo, patriarca, pai dos patriarcas. E os anjos dizem assim: você sabe de uma coisa? Deus não está nos valorizando mesmo. Então vamos com Lúcifer, porque amanhã seremos apóstolos. E eles acharam que subiriam e arrancariam Deus do seu trono. E eles sobem.
E Deus assentado no alto sublime trono. E Deus diz: cantem. Ele diz: não, nós viemos aqui tomar posse do seu trono. Como é? Deus, eu quero o seu trono. Tente me tirar daqui. Tente. Eu não reparto minha glória com ninguém. Você estava enganado a respeito da beleza que eu coloquei em você. Eu te criei e sou Deus, criador de todas as coisas, e ninguém é comparado ao meu poder. Tente me arrancar do meu trono, porque a glória é minha, o louvor é meu e a adoração é para mim. Tente. Lúcifer descobriu que ele tinha força e Deus poder. Porque no original há uma diferença entre força e poder. Quando a questão de força é atribuída na Bíblia, é atribuída a Lúcifer, é fragmento de poder. O salmista Asaf disse assim: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Qual é a diferença da força e do poder? A força tem limite e o poder é ilimitado. O gafanhoto pula 31 vezes o peso do seu corpo. Chega uma hora que tem limite e não pode pular 32. Mas o poder é ilimitado. E Deus tem poder. E o diabo, Lúcifer, tem força. Por que você acha que quando Jesus disse à igreja: eis que vos dou poder, ele não usou a referência eis que vos dou força? Porque se Deus dá força à igreja, nós não conseguiríamos vencer o diabo. Mas Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. E se você não recebeu o poder ainda, a porta do céu está aberta. Receba poder para vencer o diabo nesta noite. A questão é que ele não soube se lidar com o que Deus deu a ele. E é o grande problema que está acontecendo com a minha geração. Começou a pregar ontem, irmão, já vira peitinho de pomba. Agora eu sou teólogo. Fiz um curso de teologia e agora eu sou doutor em divindade. Desviou? Não pode glorificar a Deus? Deixou de viver em santidade? Não. Até o glória a Deus muda. Glória a Deus. É enjoado. Abraçava todo mundo, saudava todo mundo. Quer saber quantos vão estar na festa para ver se pode pregar? Não obedece, se incha. Mas Deus tem uma agulha, irmão, pentecostal, que murcha o arrogante. Porque se você prega e Jesus batiza, não é para a tua glória, é para a glória dele. Se você ensina
E o povo admira teu ensinamento, não é para a tua glória, é para a glória dele. O dia que você tentar tomar a glória de Deus, você não passa de um diabo. Porque você só é um adorador quando você reconhece que Deus é maior do que você e você nasceu para adorá-lo. Essa arrogância de muitas pessoas no meio evangélico é o mesmo conceito de Lúcifer: desobediência, mentira, desejar o que não é seu, o trono de Deus, manipular um grupo por trás para ficar, gente, o tempo de Deus está vencido, vamos lá, é nosso. É o Lúcifer. Ele achou que ele poderia vencer a Deus. E Deus é tão poderoso, irmãos, que em uma batalha, se ele não quiser ir, ele manda o arcanjo Miguel. Um dia Daniel estava 21 dias orando, e ele precisava de uma resposta da parte de Deus, e o rei da Pérsia, símbolo de Lúcifer, parou Gabriel, que não é um anjo de guerra, nos ares, e ficou a batalha: passa, não passa, passa, não passa, passa, não passa, passa, não passa. Aí Deus disse assim: venha cá, Miguel, vá lá embaixo e repreenda ele. Deus já tinha dado a resposta a Daniel desde o primeiro dia, mas Lúcifer não deixava Gabriel passar. De repente desce aquele ser e diz: o Senhor te repreenda. E a resposta chegou. Aí eu fico imaginando se Deus desce na terra, porque todas as vezes que Deus desceu na terra, ou deu terremoto, ou aconteceu algo magnífico. Deus expulsa Lúcifer do céu, e ele se torna diabo, Satanás, que quer dizer adversário de Deus. Ele vem e se impacta com a terra original, e a terra se torna caótica. E tudo que há nela se torna um caos. Deus decide reformar a terra. E nessa reforma da terra, a Bíblia diz que Deus tira a terra das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus então separa a água doce da água amarga, e na recriação, porque quando nós usamos o verbo no original, o verbo é iatizar, a terra se tornou, as Bíblias corrigidas já corrigiram a expressão, a terra se tornou sem forma e vazia, se tornou por causa do impacto de Lúcifer com a terra. Alguns achavam que era a teoria do Big Bang, mas a Bíblia já explicava muito antes. A terra sai do eixo com o impacto dele, e as águas cobrem a terra. Deus vem e vai reformar a terra, e tira a terra do meio das águas, e passa a recriar. E na recriação dessa terra, Deus usa duas expressões. A primeira expressão é a expressão azá, que vem do sentido de haja. Deus pega a matéria e a transforma, deu forma aos pássaros, Deus forma aos peixes, aos répteis, Deus deu forma à natureza, Deus deu forma às sementes, às árvores. E Deus vai dizendo: haja, 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 haja. E o poder de Deus é tão grande que ele diz: haja, e existe. A grandeza desse Deus revela dentro de uma totalidade que ninguém pode impedir os seus intentos. Mas no sexto dia, Deus para e não diz haja. Me permita uma expressão: o Criador do universo está sentado no meio do barro, no meio da argila. E lá no meio do barro,
ele pega o barro e começa a trabalhar com as suas próprias mãos. E ao trabalhar com as suas próprias mãos, o barro vai tomando forma. E os anjos estão vendo o que ele está fazendo. E quando os anjos percebem, ele está trabalhando com o barro. E nesse trabalhar com o barro, eu imagino Deus tecendo os ossos do ser humano com a sua própria mão e as ligações, que são as articulações. Depois, Deus colocando a carne, os músculos. Deus criou o cérebro, que é complicadíssimo. Criou o intestino, criou o coração, as veias que interligam, criou toda a forma. E os anjos percebem que Deus está dando a sua imagem para o barro. Teceu os fios de cabelo de barro. Teceu a parte visual, auditiva, as cordas vocais de barro. E quando o boneco está deitado no chão, o boneco não tem vida, é apenas um boneco de barro. Mas era a imagem de Deus. E Deus diz: agora eu vou dar a minha semelhança a ele. Deus chega nas narinas e sopra o ruach, a psique, o fôlego de vida junto à alma, que é o bará. Sopra nas narinas do ser humano o fôlego de vida. Se você não teve essa experiência ainda, é uma das experiências mais difíceis que o nosso corpo pode ter. Quando você dorme em cima, por exemplo, de um braço e a corrente sanguínea já não consegue alimentar o seu braço. Quando você tenta levantar o seu braço, você não consegue, até que a corrente sanguínea chegue lá e alimente o seu braço. E eu imagino a célula que era de barro vai se tornando em carne, quando pela primeira vez o coração bate e impulsiona o sangue, e o sangue começa a alimentar o corpo, e aquilo que é morto vai ganhando vida, o cérebro vai ganhando vida, o corpo vai ganhando vida. De repente o ser humano abre os olhos pela primeira vez, e Deus o levanta do chão e diz: se levante, porque você é a minha imagem e a minha semelhança, é o meu novo adorador. Deus coloca o fôlego de vida nas narinas do ser humano. E agora eu entendo porque no Salmo de número 150 está escrito: tudo o que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Se tem alguém vivo aqui, saiba que você nasceu para glorificar o nome do Senhor. A tua existência caracteriza a adoração. Você tem um DNA de adorador. Mas se você acha isso grande, deixa eu lhe explicar. O homem não nasceu falando. E eu imagino o dia que Deus começou a ensinar o ser humano a falar. Diga: glória a Deus. E ele: eu vejo a alfabetização da minha filha, e eu imagino Deus ensinando o ser humano a falar. E as primeiras palavras que saíram da boca do ser humano, quando o ser humano diz: glória, santo, digno, imortal, real, visível, invisível, divisível, indivisível. Por outro lado, imagine a fúria de Lúcifer quando viu alguém substituí-lo, e a glória que era dele foi colocada em mim e em você. Por isso Deus colocou o homem na terra, para que a terra seja habitada e a plenitude de Deus esteja entre nós. E escute o que eu vou dizer: tudo que é inimigo de Deus é meu inimigo e teu inimigo também.
O diabo não é apenas inimigo de Deus, o diabo é meu inimigo e teu inimigo. Por exemplo, o diabo não pode vencer Deus, porque Deus tem poder, o diabo tem força. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar vencer quem Deus ama. E quem é que Deus ama? Olha aí ao seu lado. Pensa como Deus gosta de você. Deus é apaixonado por você. Quando você abre essa tua boca e dá um glória a Deus, Deus se levanta do trono, Ele sabe o teu nome, o endereço da tua casa, sabe o que você faz. Antes que você abra a tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Irmão, o diabo te odeia, porque Deus te ama. Quando alguém desvia da casa de Deus, o diabo faz festa, toca pandeiro. Ele diz: vou arrebentar, vou destruir a família, vou acabar. Quando um pecador se arrepende, o céu faz festa, que Deus está dizendo: olha aqui, você tentou destruir o que eu criei, mas está na minha presença me adorando novamente. Por que você acha que o crente passa luta? Está pensando que se você vir para a igreja, você vai parar de passar luta, vai ter aqui dentro uma condição que nunca mais vai passar por aflição? Aí a tua aflição vai aumentar, porque você vai ser perseguido pelo diabo. Mas Jesus disse: eu vencer o mundo, e vocês vão vencer o mundo também. Ele está dizendo: vocês vão vencer o diabo também. O diabo não consegue vencer Deus. Ele vai atacar quem? Vai atacar o ser humano. Nesse exato momento, nós não estamos vendo, mas o reino do diabo está trabalhando em bailes funk. E lá está havendo morte. Quando alguém sobe em cima de um palco e começa a falar palavrões em uma música, é como se o diabo estivesse dizendo a Deus: olha o que eu faço com aquilo que o Senhor criou. Quando um casamento é destruído, dilacerado, Satanás diz: olha o que eu faço com essa família. Quando alguém está em depressão dentro de um quarto que não consegue sair, quando alguém tocava um instrumento musical e se desviou por algum motivo, o diabo diz: olha o que eu faço. Nesse exato momento em Brasília, em um lugar chamado Vale dos Sonhos, ou do Sol, depende da interpretação daquele lugar, existem macumbeiros que mergulham seu corpo no sangue do bode, depois de cavar um buraco no chão, e enterram a carne do bode, passam 7 dias mergulhados no sangue do animal, apenas com a cabeça para fora. Quando saem, desenterra a carne em estado de putrefação, comem, e depois vai dar conselho a muitos dos nossos políticos para administrar a nossa nação. Se vocês não sabiam disso, na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, foi achado lá embaixo vários santos e oferendas oferecidas a eles. Satanás diz: eu tenho meus adoradores, que eram seus filhos. Aí Deus diz: meus filhos não, era criatura, porque filhos vai ser agora. Oh, aleluia. Porque eles desvirtuaram da verdade, mas eu vou transportá-los do reino das trevas para o reino da luz. Se Satanás tem os seus adoradores lá fora, Deus tem os seus adoradores aqui dentro. Tem ou não tem? E esses adoradores, eles não saem de um campo de futebol com a cabeça quebrada, eles não saem de um baile funk dentro de um caixão morto 2 vezes, primeiro pelo corpo, depois pela alma, para ir para o inferno. Eles não saem de dentro de uma boate, eles saem de dentro de um culto depois de adorar o Criador dos céus e da terra com toda a sua alma e com todo o seu espírito. Deixa eu me dizer uma coisa aqui: quando vocês, moços e moças, senhores e senhoras, pegam um instrumento e começam
a tocar, o céu se alegra, porque Deus está dizendo: olha lá na terra, eu tenho os meus adoradores. Quando você, moça, quando você, rapaz, abre a tua boca e começa a louvar o nome do Senhor, o céu se alegra. Quando você deixa de usar uma roupa indecente, deixa de ser uma piriguete evangélica e um pirigueto, e passa a se vestir decentemente, e se torna templo do Espírito Santo, Deus diz: tem alguém me honrando lá na terra, é meu servo. Se Satanás tem os seus adoradores, Deus tem os seus adoradores aqui nesta noite. E sabe o que Deus está dizendo? No meu reino tem oportunidade para mais um. Orabacanta labassúria, porque eu vou arrancar das trevas, lá da lama, e vou convidar para vir ao meu culto, para me adorar em espírito e verdade. Eu quero liberar uma palavra para encerrar a minha mensagem. A tua adoração é tão importante que move o céu. Oh, glória. E eu não sei o tamanho da tua luta, do tamanho da tua prova, mas louve a Deus nesta noite, porque enquanto você estiver louvando a Deus aqui neste lugar, Deus pelejará por vós. Então receba agora a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Abra a tua boca por alguns segundos e louve o nome do Senhor, porque o teu louvor está subindo, e a glória de Deus vai nos tomar aqui por alguns segundos. Alamacantoriabacantoriabacaia, lamantecaia. Eu sinto de dizer que enquanto pessoas estão louvando a Deus aqui, a depressão que está dentro daquela casa vai bater em retirada. Enquanto a igreja adora o nome do Senhor aqui, os demônios saem, os paralíticos andam, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem. A presença de Deus está aqui neste lugar, e para que você saiba que ela está aqui, então receba o impacto da glória de Deus agora. Olha ela aí, olha ela aí. Amantocandalabacheia. Eu estou recebendo uma palavra de Deus aqui. Você está pensando que a tua família vai morrer nessa sarjeta de pecado? Ah, não vai. Você está dizendo: meu Deus, mas eu já orei, eu já clamei. Você não pode fazer a obra, mas o Espírito Santo vai fazer. Deus vai arrancar teu filho da sarjeta do pecado, vai colocar um cântico na boca dele, vai colocar um cântico na boca dela. Há um tempo de salvação dentro da tua casa, diz o Senhor dos exércitos. Meu Deus. Ai, choucamanto de canta labahai. Ai, levanto de canta labacheia. Oribicanturi ala suri andaraia. Te calai ande candui de canta labaceia. Ouribicanturi bacala súria. Demanto de canta labaceia. Tu de canturi me canta labassúria. Assim diz o Senhor dos exércitos: Nemanto de canta labaceia. Eu arrancarei essa tristeza da sua alma, tu canta labaceia, e te mostrarei, lamacanturiabaceia, que tem um projeto e um plano na tua vida, que será executado segundo a minha vontade. E aqueles que se levantaram cairão diante de ti, tu queima na calabaçúria, porque eu te ungi, eu te chamei, eu te escolhi, para que meu nome seja glorificado em ti. Te canto labaceia. Tu dizes: eu não posso, mas eu digo: tu podes, porque eu te dou poder agora. Lucanturiabaçandelecandaláia. Entrarás naquele lugar e farás que aquele deserto venha florescer e se torne um manancial de canto labaceia, porque eu te entrego poder agora para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo que se levantou tentando te tirar da minha presença. O teu adversário está derrotado pelo poder que te dou agora, diz o Senhor que te renova agora.
Eu quero saber aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus. Oura bacanturi abacaia. Olha a glória de Deus aí. Ai camandura bacaia. Urebe cantou de canturi abacaia. Ai lama canturi aceia. Olha isso. Calamante camaia. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus nessa noite? Já está vindo lá, para a glória de Deus. Adore, igreja, adore. Alabacanduri abacaia. Aonde está a segunda pessoa? Ai, amantou decai. Segunda pessoa, Jesus te chama. Seja transportado do reino das trevas para o reino da luz. Eu quero saber aonde está uma pessoa que estava afastada e quer voltar nesta noite. Seja na galeria, na lateral esquerda, na lateral direita, na frontal. Deus te criou para glorificar o nome dEle. Vem. Não importa quanto tempo você está afastado, preso pelas garras de Satanás, Deus te liberta nesta noite para que o nome dEle seja glorificado. Eu quero saber aonde está a segunda pessoa nesta noite. O Espírito de Deus está te chamando. Não rejeite a voz dEle. Vem. Aonde está a segunda pessoa? Deixa-me fazer você entender. Sem Deus você não é nada. E você só vencerá o diabo se Deus estiver com você. Aonde está a segunda pessoa? Eu vou insistir mais uma vez. Aonde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo, voltar ao seu estado original de adoração? O diabo quer te destruir, mas Deus quer te dar vida, e vida com abundância. Eu sinto pelo poder de Deus que há mais alguém aqui. Não resista à voz do Espírito Santo. Vem. Deus te chama. Não resista, vem. A palavra foi pregada, inserida no teu coração. Agora você sabe por que você existe. Você sabe por que foi criado ou criada. E Deus está te chamando para que o nome dEle seja glorificado. Se você já adorou a Deus e se afastou por algum motivo, ou nunca entendeu por que você foi criado, aí está uma bela oportunidade para você ou voltar ou aceitá-lo. Tem? Eu não vou insistir. Eu vou passar a palavra ao pastor Raimundo, e que Deus possa te abençoar poderosamente.